Olá, seja bem-vindo para assistir esse vlog de opinião. Meu nome é Alicia e hoje eu vou falar sobre acessibilidade e inclusão social, um tema que vem sendo bastante abordado atualmente nas escolas, seja em jornais, essas coisas. Bem, para a gente conseguir ouvir uma opinião de outra pessoa sobre um determinado tema e conseguir formar nossa própria opinião, a gente vai precisar primeiro saber sobre o que está se tratando esse tema. E quando a gente fala sobre inclusão social, como o nome já deixa um pouco mais clarinho, quando a gente fala sobre inclusão social, estamos falando sobre incluir as pessoas na sociedade. Então, quando eu falo de inclusão social, eu estou falando de tomar medidas para que pessoas, independente da sua raça, da sua cor, se elas possuem algum tipo de deficiência, seja ela física, uma deficiência que não seja aparente, para pegar pessoas que possuem diferentes tipos de sexualidade e incluir elas no meio social para que elas se sintam confortáveis, para que a gente consiga criar uma sociedade mais inclusiva. Atualmente no Brasil, a gente pode sim afirmar que o Brasil é um país que toma medidas para incluir mais as pessoas na sociedade, independente de qual seja a raça, a cor, se a pessoa com deficiência, independente disso. A gente vê isso em algumas leis que são criadas. Por exemplo, as leis antidiscriminação, a lei de preservação de território indígena, leis de cotas raciais, que permite que uma certa quantidade de pessoas, de quantidade mínima, de pessoas negras entrem em faculdades e várias outras coisas, até mesmo para pessoas que se encontram em situação de moradores de rua. Por exemplo, existem sim algumas políticas tomadas para isso, para conseguir pegar esse grupo e conseguir tornar ele em um ponto mais alto economicamente para que consiga se manter na sociedade, que esteja incluso. Então, sim, atualmente o Brasil ele é um país que é bastante inclusivo quando se trata disso. Quando falamos sobre acessibilidade, estamos falando sobre pegar uma coisa e tornar essa coisa acessível para todos os tipos de pessoas, sejam elas de cores diferentes, de raças diferentes, de culturas diferentes, se tem alguma deficiência e por aí vai. Geralmente, um exemplo que a gente vê nos dias a dias, através dos cantos, seria quando vamos a locais públicos, a transportes públicos, onde tem estabelecimentos que tem escadarias e geralmente com essas escadarias tem também uma rampa ou então tem um elevador para que pessoas com alguma deficiência de locomoção possam usar esses meios para conseguir chegar ao lugar em que elas vão querer. Mas também não se limita somente a essas mudanças arquitetônicas. Tem também uma parte que seria a acessibilidade de educação, que seria você pegar a educação e torná-la acessível para todos os tipos de pessoas. Quando analisamos esses dados, podemos perceber que atualmente na sociedade que convivemos ela é bastante inclusiva, tanto nas medidas que ela toma como nas leis que são criadas para possibilitar essa forma mais acessível para todo mundo. Existem pessoas que acabam ficando muito focadas naquilo do que não acontece e acabam esquecendo daquilo que acontece. Como ficam pensando em medidas que acabam não sendo tomadas quando já existem outras que de certa forma indiretamente acabam ajudando em uma medida de inclusão ou tornando acessível a determinado grupo. Obrigada por assistir o vídeo e até uma próxima vez.